Vai. Aí, Oswaldo, agora sim. Tá doidinho tá aqui tudo. Tá melhor que a parede agora. É, mas ela virou por conta e não mexi em nada, ela voltou. Vai entender, né? Não consegue entender. É isso aí. Beleza, Uma boa vamos noite a lá. todos aí, né? Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Vamos Assim iniciar seja. nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nosso Evangelho do Lar, né? Nosso centro espírita virtual aqui, né, Oswaldo? Sim, Vamos começar com o nosso livrinho de mensagens, Gotas de Paz. Não dá para ver aqui, deixa eu ver. Que eu vejo aqui, Gotas de Paz. Sempre ler uma mensagem aqui para começar os trabalhos. Vamos lá. A chave de Deus. Mensagem 232. Quando surge algo de bom em nossa vida, costumamos dizer que Deus nos abriu uma porta. No entanto, o que Deus nos apresenta é uma porta fechada e uma chave. Por isso devemos tomar cuidado ao inserir a chave na fechadura. Não podemos abri-la no rompante, estabanadamente, precipitadamente e entrarmos sem pestejar, porque nunca se sabe o que realmente há por detrás delas. Devemos abrir a porta com cuidado, olharmos e tentarmos enxergar o que há após o batente. Devemos medir nossos passos, entrar bem devagar, tateando o chão até sentirmos firmeza no solo em que estamos pisando, para que o nosso pé não falseie e nos leve ao chão, causando danos às vezes irreversíveis. Muitas vezes é apenas uma ilusão, e se não tomarmos cuidado, corremos o risco de cairmos num vácuo ou nos precipitamos num abismo sem fim. Devemos encarar as novas situações com otimismo, sim, mas com muita prudência e discernimento. Não podemos temer o desconhecido, mas temos a obrigação de sermos cautelosos em todos os sentidos, material, espiritual e emocional. Não vá à fonte com muita sede, diz o provérbio. Devemos tomar cuidado ao abrirmos as portas que encontramos em nossa vida, porque isso é que Deus espera que façamos. Ele nos dá a chave, o resto é por nossa conta. Bom, a mensagem é bem interessante, né? Porque a gente muitas vezes a gente costuma dizer, né? Ah, aconteceu tal coisa na minha vida, Deus sorriu para mim, né? Deus abriu uma porta, né? Porque você acha que algo que aconteceu na sua vida vai ser benéfico para você, né? Dá um exemplo, né, Oswaldo? Eu acho. O pessoal que ganha na loteria, né? Fala assim, ah, agora sim, Deus sorriu para mim. Mas, a princípio, que pode parecer uma benesse, né? Pode ser algo que, uma, como se diz, né? Uma faca de dois gumes. Pode ser algo que vai te prejudicar espiritualmente, né? Na nossa evolução espiritual. A gente não está pronto para receber tudo que a gente quer, né? A gente é como se fosse uma criança, né? No mundo espiritual, né? Uma criança, por várias vezes, pode pedir, sei lá, uma arma de fogo do pai para brincar, pode pedir para brincar com, para dirigir um carro, né? Na pré-adolescência, sem mesmo nem alcançar os pedais. E por vezes, né? Se o pai concede algo assim, está colocando a vida do próprio filho em risco. E por muitas vezes a gente pode estar correndo um risco de se extraviar nesse caminho da, da facilidade, né? Muitas vezes, nas benesses materiais, né, que pode acontecer na vida da gente, a gente pode se perder e se desviar do caminho mais difícil, o caminho mais, mais problemático, que é o que Deus coloca para a gente, que é o que a gente realmente tem maturidade para enfrentar e que é ali que a gente vai realmente evoluir espiritualmente, que é a razão da nossa encarnação. Então tenhamos bastante cuidado, principalmente com as coisas boas, aparentemente boas, que acontecem na vida da gente, né? Por vezes essas coisas a gente acaba se perdendo. sim, né? Interessante isso aí, a chave de Deus, né? Deus não abre porta, Deus dá a chave e o restante é com a gente, né? É bastante interessante isso, né? Porque a gente quer pedir tudo a Deus, né? Dando a impressão que Deus vai resolver, na verdade, todos os nossos problemas. E é bem claro que não é isso, né? Que ele vai permitir um monte de coisa, mas a gente tem que saber fazer escolhas, né? Porque a gente Isso. escolher, escolher a gente consegue, livre-arbítrio a gente tem,
A gente pode escolher o que quiser, mas tem que tomar muito cuidado com o que a gente escolhe. Tem um pessoal que falava antigamente, né? Tem uns ditados que ele diz: muito cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. Né? E às vezes a gente não está É. pedindo a coisa certa, ou acha, como você falou, né, que o pedido que a gente faz é o mais correto, né? E aquela oração do Pai Nosso, né, a oração que a gente vai fazer daqui a pouquinho, ele mostra bem claro isso, né, que a gente pede as coisas para Deus, mas a gente praticamente diz lá no final que seja feita a vossa vontade, né, que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, nós na nossa, você falou, né, nós somos bastante criança ainda nesse mundo espiritual, no conhecimento espiritual, nós estamos ainda engatinhando em muitas coisas, mas a gente se seduz, né, pelas coisas materiais e quer, né, essas coisas materiais. E as pessoas sempre dizem, né, peça sabedoria, né, a Deus, sabedoria para que a hora que as coisas apareçam na vida da gente, a gente saiba, na verdade, o que fazer. Né? Porque, na verdade, nós não sabemos, nós nos empolgamos, né? Ele falou, não vá com muita sede ao pote, né? Vá tateando, vá chegando devagar, olhando. Quer dizer, nós somos muito empolgados, né? Nós achamos, né, que as coisas da matéria, elas nos seduzem, né? E às vezes a gente fica empolgado com isso. A gente tem que estar, né? Acho que a palavra, acho que melhor que possa mostrar isso é assim, é ter equilíbrio em tudo, né? Nem tudo além, a mais e nem tudo a menos. Achar esse equilíbrio, né? Ele falou assim, a parte emocional, a gente falou, se empolga com coisas materiais, se emociona, se deixa levar por essas coisas, né? E com coisas espirituais, a gente, né? A gente se perde muito fácil. Eu nunca vou esquecer, acho que do filme do Indiana Jones, né? Eles buscam lá o cálice sagrado, né? E eles passam por algumas coisas lá que são armadilhas, né? E a última armadilha, a pessoa que está buscando, né? Ele acha que o cálice sagrado, que era o cálice de Jesus, ele seria de ouro, né? Ele pega o de ouro e ele se estrepa. E o que está procurando fala, não, o cálice de Jesus não deveria ser, né? Esse de ouro, deveria ser esse de madeira, carpinteiro, uma coisa Sim. mais simples, né? E a gente às vezes faz isso, né? A gente se empolga, né? Achando que Deus vai dar dinheiro, Deus vai dar. Não, né? Se a gente tiver, como a gente falou, sabedoria, entendimento para levar a vida, para aprender, a vida é muito melhor, né? Com dinheiro ou sem dinheiro, a gente sabe que o dinheiro dificulta bastante a vida da gente, mas o que a gente precisa ter na vida, né? Paz, consciência tranquila, coisas que o dinheiro às vezes não dá, como você falou, né? Ganhar na Mega Sena, muita gente acha que é a melhor coisa do mundo, né? E de repente pode ser uma baita de uma, né, como diz, uma prova de vida aí que a gente não vai talvez conseguir, né, responder por ela. Então a gente fala assim, não vamos pedir o mínimo possível, né? Vamos indo tateando aos pouquinhos, evoluindo, aprendendo, né? A gente não sabe fazer oração, a gente não sabe pedir a Deus, vamos entregar bastante coisas na mão de Deus e vamos, na verdade, fazer a nossa parte. Você pode até dar um exemplo histórico, né? Você imagine Hitler, Adolf Hitler, que era um ser racista, preconceituoso, mas ele tinha uma habilidade tremenda de comandar a massa, de trazer a massa para si. Ele foi eleito democraticamente na Alemanha. Ele tinha um discurso que convencia as pessoas, né? Imagine se ele nascesse mudo, né? Talvez ele pedisse mentalmente, né, para que Deus desse o dom da Essa fala, o dom fala, da voz a ele. E se Deus concedesse o dom da voz a ele, se perderia. aconteceria tudo o que aconteceu, né? Tá? Então a gente não sabe por que os desígnios de Deus existem, né? Mas a gente tem que ter a certeza de que se ele deu alguma prova para a gente, se ele deu algo de difícil para a gente, algo de bom, algo de bom vai servir aquela coisa de dificuldade na nossa vida, né? Então a gente tem que sempre
crer que Deus é perfeito, que Deus sabe o que faz e que Sabe o que se algo faz. ruim acontece na nossa vida é porque tem um motivo, tem um propósito e é algo bom pra gente. Por mais difícil que Com, seja de entender. com certeza é isso. Bem isso. Vamos dar início com as preces, Oswaldo? Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Então é isso aí. Vamos ao nosso Evangelho. Estamos no capítulo 12, que é amar o vosso inimigo. Estamos no parágrafo 10. Isso. Amai-vos, né, o ódio. Vamos falar de ódio hoje. Então eu vou ler o parágrafo aqui, depois a gente faz os comentários. Sim. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento missionário de amor. Amou até dar o teu sangue e a própria vida. O sacrifício que nos obriga a amar aqueles que nos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos. Não endurece o coração contra os maus procedimentos, ao contrário, é a mais penosa prova. Eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nessa vida, e na outra aqueles que faltam à lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Ele termina, né? Ele é bem curtinho, acho que um dos mais curtinhos, né? Instruções que a gente tem no Evangelho, mas ele já encerra dizendo, né? Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Quando a gente vai buscar um entendimento sobre ódio, eles falam que o ódio é o oposto do amor, né? É o contrário do amor. Acho que até foi Freud que estudou, né, os pulsos, ele chama de impulsos, né? Impulsos de vida e impulsos de morte. Ele diz que o amor é um impulso de vida, traz coisas boas para a vida da gente. E o ódio e vários sentimentos que são carregados juntos, eles nos levam à morte, eles estragam, na verdade, a vida.
Eles dizem que o sentimento de ódio ele faz coisas terríveis com a gente mesmo, né? Ele as principais doenças mais terríveis que acontecem na nossa vida, ele vem do ódio, né? O dia que a gente aprender, né? A gente sabe que é difícil, né? Mesmo explicando, as pessoas não entendem. Mas quando a gente entender que sentimentos ruins, né? Sentimentos contrários ao amor, eles só nos trazem doença. E às vezes a gente fica, por que eu estou doente? Por que as coisas estão acontecendo assim na minha vida? Com certeza, por sentimentos ruins que a gente nutre. E às vezes a gente acha assim, né? Se nutre às vezes um sentimento 10 minutos, 15 minutos, uma hora, um dia. Isso faz um estrago terrível, né, no nosso corpo material e corpo espiritual. Alguns seguidores não, contemporâneos, vamos dizer lá, de Allan Kardec, eles estudaram muito o pensamento. E tem uns estudos, né, de que quando a gente exala amor, né, não amor, como a gente falou, sensual, esse amor de gostar, de estar bem com a vida, de achar gosto pelas coisas, a gente irradia coisas maravilhosas. E quando a gente está nesse sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, né, de vários, de ressentimento, diz que o pensamento nosso, ele solta, né, ele solta sujeira, ele solta dardos sujos, coisas ruins, pegajosas, né, todos esses, aquilo que a gente às vezes olha, né, lodo que a gente vê no umbral, né, sentimentos ruins, espíritos, aqueles deformados, são todos sentimentos ruins que os atraem, e esses sentimentos atrapalham, né? E às vezes a gente acha que a gente solta, quando está com ódio, um dardo para outra pessoa, e na verdade não, a gente está ferindo, né? A gente mesmo, e às vezes não sabe por que a gente tem dor de cabeça, né? Algumas coisas acontecem e doenças terríveis elas vão aparecendo no nosso organismo, principalmente quando a gente nutre, né, o sentimento de ódio, né? Ele começa dizendo aqui: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. E às vezes a gente fala assim: eu não sou feliz, né? A minha vida é difícil, a minha vida é isso. E fala assim: por que será que é? Né? E às vezes a gente acha que Jesus, ele quer que a gente se dê bem com os outros, né? Que a gente não tem inimigo, né? Seria legal o universo que todo mundo se entendesse, sim. Mas a primeira preocupação, e precisa ficar bem claro isso, a preocupação de Jesus não é com o outro, né? Às vezes dá a impressão que Jesus quer que eu perdoe aquela pessoa, Jesus quer que eu me dê bem aquela pessoa. Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo que nós façamos isso para o nosso benefício, né? Não é para o outro, né? Ele fala assim, aqui ele começa dizendo: amai-vos aos outros e sereis felizes. Então a felicidade, como a gente tinha acabado de falar ali no Gotas de Paz, ela não está no dinheiro, ela não está nos bens materiais, ela está no encontrar a felicidade dentro da gente, encontrar a felicidade no nosso sentimento, encontrar a felicidade naquilo que nós fazemos, né? E a gente fica esperando para ser feliz, ganhar coisas, né? Ter dinheiro. E não é. A felicidade que Jesus diz para nós, ela está no nosso relacionamento com o outro, no nosso tipo de pensamento, naquilo que nós emitimos, né? Eu já falei outro dia, Santo Gemima está dizendo aqui: eu vivo no ódio. Não faz bem, não faz bem nenhum, né? Só faz mal, só atrai coisas ruins para a nossa vida e para as pessoas, né? Eu falo bastante assim, né? Às vezes a gente tem pessoas com a gente e a gente tem pessoas no mundo espiritual. E a gente quer muito, né, que essas pessoas que a gente gosta muito se aproximem da gente. Mas a gente sabe que a gente afasta tudo que é bom na vida com esses sentimentos, com essas emoções, né? E a gente fala assim, a gente vai se matando aos poucos,
né? A gente morre aos poucos. Não adianta a gente procurar médico, tomar remédio, se a gente se envenena com pensamentos e sentimentos, né? Emoção, né? Ali foi falado no Gotas de Paz, né? Tateando, buscando o que é bom, não se empolgando, não vivendo demais nem para cima e nem para baixo, buscando sempre o equilíbrio, né? Então a gente precisa se equilibrar. Oração, pensamento em Deus, buscar coisas boas, né? Viver próximo das plantas, dos animais, música, tudo o que é de bom, leitura boa, né? Fala assim, eu ofereço para todo mundo, sempre que possa, um evangelho, né? Um exemplar do evangelho. Para quê? Porque ali tem tudo. Ali tem palavras boas, ali tem palavras que atraem coisas boas, né? A gente sabe, eu nunca vou esquecer, e assim, Chico Xavier para mim eu aprendi muito e aprendo sempre que eu leio, né? Chico Xavier, ele falava, nunca vou esquecer, né? Ele começou lá a casinha dele com o centro espírita e acho que não vinha ninguém, vinha pouca gente, ou ele estava sozinho. E eu falo sempre para as pessoas quando eu conto de Chico Xavier que ele enxergava tanto os vivos, né, os encarnados, quanto os desencarnados da mesma forma. Ele conseguia, lógico que ele conseguia distinguir quem era um e quem era o outro, né? Mas ele falou que entra um espírito mais bravo, raivoso, querendo pegar ele pelo pescoço. E ele estava sentado, acho que, à frente de uma mesa no centro, e tinha um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo na mesa. Ele falou, eu só não chego aí onde você está, o Espírito falou para ele, porque a luz que sai desse livro aí, ela praticamente me cega, né? Então eu falo assim, aqui em casa a gente tem o Evangelho, né? A gente lê de manhã, de tarde, de noite, ele fica aqui na nossa cabeceira, em cima do sofá, próximo da cama, por quê? Porque sempre, né, como diz, eu tenho como proteção, nunca vou esquecer que eu ofereci para minha sogra, falava que era uma lanterna, né, para iluminar. E assim, eu tenho e busco, né, eu falo assim, eu tenho os meus problemas na vida, mas eu agradeço, como diz assim, Jesus, agradeço a Deus, a Jesus, o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, que essas coisas estão me ajudando a vencer, né, as dificuldades da vida, tudo que acontece na vida, eu venço com Deus, com Jesus, com o Evangelho, com oração. É a única coisa, na verdade, que a gente consegue, né? Então a gente percebe assim, ódio, ele é o oposto de amor. E tudo que o amor faz de bom, e não é um amor como a gente falou, né? A gente fica esperando o amor carnal, né? O amor de homem para mulher, de quem quer que seja, mas é o amor aquele que sai do sentimento, né? Jesus falou, não é o que entra pela boca, né? Alimentação, às vezes, que faz mal para a gente. E sim aquilo que sai do coração, aquilo que a gente nutre, na verdade, dentro da gente, né? Isso, na verdade, que faz mal. E às vezes as pessoas não percebem isso. Porque cultivar o ódio, né, é algo que só faz mal para quem cultiva, né? Por exemplo, eu odeio você. Você está se lixando porque o meu sentimento. Meu sentimento está dentro de mim. O pior que pode acontecer é cruzar com você na rua e você sentir uma energia ruim, mas logo você vai passar por perto de mim e aquilo já se vai. Mas o ódio que está dentro do meu coração vai alimentando cada vez mais meus problemas físicos até, né? Então, até tem um ditado, né, que diz que você cultivar ódio dentro do coração é você ficar tomando veneno a vida toda esperando que o outro morra. Outro E não, morra. não vai acontecer, né? E aquilo só faz mal a você. Então, o sentimento de ódio, quando você extirpa do seu coração, aquilo faz bem realmente a você, né? E as pessoas confundem isso. Acham que você perdoando, acham que você deixando de odiar alguém, você está fazendo bem àquela pessoa que você
é aquela pessoa que você odeia, então eles ficam cultivando ódio, né? E é errado. Desse ponto de vista já, né? Desse ponto de vista mais egoísta. Agora, do ponto de vista mais cristão, do ponto de vista mais evangélico, é muito mais amplo ainda, né, Oswaldo? O Jesus, ele fala, né, ele trata o amor como uma lei, né, uma lei universal. E às vezes a gente acha assim, né, lei de amor é eu preciso amar a todos e ter todos do meu lado, né, todos dentro da minha casa. Não, amor é você buscar perdoar, não o erro da pessoa, né, que as pessoas, a gente já falou várias vezes isso. Não, a pessoa errou, errou, e quem vai cobrar isso não somos nós, é a lei de Deus. O que eu preciso, como você está falando, a gente tem falado bastante, é eu me livrar desse sentimento. É eu não deixar esse sentimento se desenvolver dentro de mim. Seja qualquer sentimento, a gente falou, de mágoa, de rancor, né? Mágoa, rancor, ressentimento, ódio, o não perdão. Eu falo assim, é tudo contrário à lei de Deus. Se tudo é contrário à lei de Deus, tudo isso faz mal para mim. Né? Como você disse, eu posso odiar o outro, o fato de eu odiar o outro não faz mal para o outro. Só É, faz mal para mim, porque ele é uma coisa que fica em mim, que cria dentro de mim, né? A gente fala até assim, eles falam no câncer, né? E alguns falam assim, alguns ressentimentos, algumas coisas ele surge do câncer, mas o câncer surge também do ódio, né? é, Desses sentimentos que ficam presos dentro da gente e não saem da gente, como diz, né? Corroendo o nosso interior, o nosso ser, o nosso pensamento, o nosso sentimento, não deixando viver. Aí a gente fala assim, por que minha vida tá desse jeito, né? Por que minha vida tá? Por um monte de coisas, né? Por a gente ter já vivido coisas erradas. Por que a gente tá com as mesmas pessoas sempre? Porque a gente precisa estar com ela. Por que eu não saio desse mundinho? Porque eu preciso estar nele. E o que não me deixa crescer? São os sentimentos. Né? Os sentimentos que são, né, formados dentro de mim. E as pessoas falam, eu não gosto e acabou, não gosto, não gosto, não gosto. Não, a gente não faz bem para a gente mesmo quando a gente faz isso. Né? O dia que a gente entender que a gente faz isso para nós mesmos, né? Tudo que nós fazemos em sentimento, que a gente pensa que está causando aos outros, a gente está causando, na verdade, a gente mesmo. Né? Então, as terapias, né? E a gente percebe que às vezes alguns não falam, mas as pessoas elas vão aos médicos, né? E os médicos cada dia mais estão chegando nisso, né? De que a espiritualidade, o entendimento do perdão, o entendimento dos ensinamentos de Jesus, eles tentam tirar da gente isso, né? E às vezes a gente fala assim, Jesus quer que a gente seja bonzinho, né? Ele quer que a gente seja legalzinho. Não é isso. Ele quer que a gente viva e aprenda a crescer, né? Porque às vezes a gente fala, não tem ideia de quanto tempo a gente vai ficar numa encarnação, né? A gente não tem ideia o que se espera do outro lado. A gente não acredita muitas vezes, né? A maioria das pessoas não acredita em reencarnação. Mas a gente só percebe a reencarnação quando a gente está vivendo coisas e não consegue sair delas, né? Ou seja, as coisas estão se repetindo na vida da gente. Né? As coisas estão aparecendo novamente na nossa vida e a gente não está dando conta daquilo. Né? E eu falo sempre, acho maravilhoso, eu falo assim, o fato da gente ter essa live, o fato da gente ter essa possibilidade de falar isso, essa possibilidade de falar de Jesus de forma correta, de ensinar o Evangelho de forma correta, isso nos ajuda, são anjos, né, que são colocados na nossa vida. Falo assim, eu agradeço, minha vida, acabei de falar e falo novamente, né, eu não tenho nada
de bens materiais, algo que você possa falar assim, nossa, eu tenho tudo isso, eu tenho tudo aquilo. Não. Mas tudo que eu tenho, eu falo assim, vai percebendo que, né, a vida, ela fica... Eu, né, falava no outro dia na live que eu tinha conversado aqui com a minha esposa. Quando a gente coloca de verdade Deus na nossa vida, e colocar Deus entender Deus, entender esses ensinamentos, entender o que Jesus tem tentado ensinar para a gente, é isso, né, que é religião. É isso que melhora a vida. Né? A gente falou, não é dinheiro, não é posses, são sentimentos que a gente vai trabalhando, né? Porque a vida, eu falo para todo mundo, a vida de ninguém é fácil. A gente pode olhar a vida de um e falar, nossa, a pessoa tem uma vida maravilhosa. A gente pode olhar a vida de outra pessoa e invejar a vida de outra pessoa. Não, a gente não tem que invejar a vida de ninguém. A gente tem que olhar para a nossa vida e falar assim, eu estou nessa situação por um motivo, mas eu quero sair dessa situação. Eu preciso sair dessa situação. Eu tenho que vencer. Né? Então, assim, quando a gente fala em reencarnação, a gente está aqui na Terra para vencer essa vida. Vencer o quê? Vencer o que a gente está fazendo. Né? Ou vencer aquele ser que está fazendo errado, vencer aquele ser que errou e vem errando, né? E que precisa, em algum momento, despertar para isso e começar a viver. Né? Então, tu fala assim, é difícil viver? É. Acordar todo dia, né? Sair da cama todo dia para viver é fácil? Não. Mas imagine para as pessoas que têm menos que a gente. Imagine para as pessoas que têm doenças, né, vamos dizer, piores dos que a gente tem ou, né, que a gente não tem. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai falar assim, não, a minha vida é maravilhosa. Eu tenho falado sempre nas lives, falo assim, das pessoas que estão nas lives, né, que estão na nossa live, vamos dizer assim, a vida da gente não é difícil. Ela tem problemas, sim. Ela tem dificuldades, sim. Né? Você mesmo fala, você tem lá seu trabalho, suas coisas, sua família, e a sua vida é maravilhosa? Não. Ela tem os seus problemas, ela tem os seus percalços. Como que eu venço isso? Com fé, com oração, com pensamento em Deus, com reforma diária, né, dos sentimentos, dos pensamentos. E essa é a minha vida. Muita gente acha também que a minha vida, né, as pessoas que me veem falam, nossa, a vida maravilhosa que o Oswaldo tem. Não tenho uma vida maravilhosa. Eu busco fazer da minha vida uma vida maravilhosa. Né? Se você pegar minhas postagens no Facebook, você vai pegar, a maioria delas é um boa tarde, uma boa noite, um bom dia, com palavras de Deus. Conversas do dia a dia, sempre que a gente pode, falando de Deus. Quando a gente vê alguma coisa acontecendo, se apegar a Deus. Quando consegue alguma coisa, gratidão a Deus. Né? Pedir o que é para Deus? Continuar melhorando, continuar aprendendo, continuar seguindo para o bem. Né? Então, eu falei assim, não tem outra forma. A gente pega aqui, né? A gente vai ver aqui. Falei para você, não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. A gente precisa saber onde a gente quer estar. Próximo de Deus ou afastado de Deus. Eu falo assim, eu nunca na minha vida quero me afastar de Deus. Depois que eu o conheci, como diz, né, do meu entendimento, que ele, né, quando eu aprendi de verdade, eu ainda tenho bastante coisa a aprender, eu não troco isso por nada na minha vida. Então, a gente usa a nossa religião, né, nossa filosofia de vida, que é o espiritismo, para extirpar esse sentimento de ódio, né? Engraçado é que tem muitos cristãos, né, que se dizem cristãos e usam a própria religião para odiar outras religiões, né? E a gente vê muito isso, né, no Rio de Janeiro, né? Você vê protestantes lá, os evangélicos, alguns evangélicos radicais, né, que convertem os donos das bocas de fumo lá, tocando, metendo fogo nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, né?
fazendo eles correrem, né, odiando, achando que aquilo lá que está trazendo miséria, trazendo coisa ruim para a comunidade, em vez de eles usarem a própria religião para extirpar esse ódio, né? São cristãos que olham as escrituras, né, com um olhar, a princípio, no Velho Testamento, né, que é onde que era o Deus bravo, Deus que punia, onde tem várias passagens mais marcadas com ódio, com a vingança, né? E em vez de eles serem os evangélicos, né, que deveriam seguir o evangelho de Cristo, né, que é o amor acima de tudo, eles enxergam toda a sua religião em função do ódio, né, da raiva, né, até preconceito, né, contra a raça, contra a xenofobia, né. Hoje a gente vive num mundo polarizado politicamente e você vê que metade odeia a outra metade, né. Estão sempre se brigando, sempre se odiando, sendo que mesmo professando a sua fé, mas de uma maneira totalmente equivocada, né. Você vê que a religião ela tem que existir na vida da pessoa, né? O próprio nome já diz religião, né? Religar as pessoas. Mas muitos usam elas para separar, para odiar, né? Para convencer elas que só o delas está certo, né? E isso é totalmente errado, né? Então, a mesma ferramenta que nós usamos para tirar esse sentimento de ódio, de vingança, que eu ainda não consegui arrancar de tudo dentro de mim ainda, mas eu tento dia a dia, as pessoas usam a mesma ferramenta para pagar o ódio. Então fica bem complicado isso, né? Na verdade, você falou uma coisa e eu acho que o que separa as pessoas é isso, né? Quando eu tomo partido de uma religião e a minha religião é a única. Quando eu pego um partido político ou uma pessoa e falo, ele é o melhor, né? Quando eu escolho um lado para ficar, e na verdade a gente não deveria escolher um lado, né? A gente deveria escolher ficar ao lado das pessoas, né? De entender as pessoas. Eu estou aqui com o Livro dos Espíritos aberto na pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, né? Amar ao próximo com a si mesmo, amar os inimigos, e a gente falou, né, quando a gente começou esse capítulo, que é uma das coisas mais difíceis no mundo é o perdoar e o amar aos inimigos. Por quê? Porque a gente cria inimigos, porque a gente tem desafetos e depois a gente fica com esse desafeto trabalhando eles 24 horas por dia na mente da gente, né? Tudo que a pessoa pensa, tudo que a pessoa fala, tudo que disseram, a gente dá muita importância para os outros, né? Os outros não gostam de mim, não sei quem falou de mim, não sei quem o que, a gente está sempre, né? Sejam nas fofocas, né? Sejam nos sentimentos, e a gente vive se rebaixando. Eu falo para todo mundo, e você acabou de falar, eu não sou perfeito, né? Você também não se entende perfeito. O que a gente quer? O que a gente quer é melhorar isso. E aí fala assim, como é que a gente melhora isso? É buscando isso. Né? Eu falei assim, eu me afasto de tudo aquilo que faz mal. Então eu falo assim, se eu vou assistir um programa de televisão que vai me incitar a sentimentos ruins, eu não assisto. Né? Se eu vou ver uma reportagem que vai falar coisas que me trazem coisas ruins, eu devo me afastar. Então eu falo assim, do que eu vou me aproximar? Daquilo que me faz bem. Vou conseguir isso 24 horas por dia? Não, eu vou ter que estar com pessoas, né? Vou ter que trabalhar com pessoas diferentes, vou ter que estar junto com pessoas que pensam diferente. Mas eu não preciso ficar, na verdade, nutrindo sentimentos por elas, né? Quando a gente tem uma pessoa que não concorda com a gente, ou que por algum motivo falou alguma coisa, ou fez alguma coisa. Se eu ficar com ela dentro de mim 24 horas por dia, eu não vou viver. Né? A gente fala assim, se a gente fica alimentando, né, se a gente alimenta, na verdade, isso, fica pior. Então eu falo assim, o que eu tenho que buscar? Por isso que eu falo assim, eu tenho o evangelho do meu lado o tempo inteiro. Né? Se Na a palestra. gente está gastando 10 minutos do nosso dia cultivando ódio, é 10 minutos a menos cultivando amor, né? Então E vamos menos de ocupar, vida também. vamos ocupar o tempo com o que faz bem, né? Pra gente, pro próximo, né?
e trabalhar para a melhoria de todos, né? A gente tem que ter ideia de que nem todos são evoluídos em certos pontos, como talvez nós estejamos em certos pontos, né? Ninguém, como eu digo, né? Ninguém é Jesus Cristo, ninguém é evoluído de uma maneira geral em todos os sentidos, mas nós temos nossas imperfeições e nossas virtudes, né? Nossos defeitos e nossas virtudes. Então, muitas vezes nós temos virtudes em certos pontos e criticamos demais quem é imperfeito em certos assuntos. E a gente tem que entender que essas pessoas não são pessoas ruins, apenas são pessoas que não evoluíram ainda ao ponto de ter o entendimento que a gente tem, né? Estou vendo aqui o caso da Ivete, né? Ela falou que tem ódio pelas pessoas que praticam rituais com animais. Eu também abomino isso, eu acho que é uma coisa que a gente já passou de um estágio evolutivo na Terra, que já não cabe mais isso. Mas, assim, infelizmente, são pessoas, cultivar ódio a essas pessoas não vai trazer benefício nenhum a ninguém. Por mais que a gente tenha que lutar contra isso, tentando convencer as pessoas a mudarem de opinião, porque eu acho que não é legal mesmo, não é legal mesmo, mas se você cultivar ódio por essas pessoas, você está fazendo mal para você. E o ódio não vai salvar nenhum animal, né? É, Gaste tempo, né, em campanhas de consentimento, né, fazer as pessoas evoluírem, né, tentar citar com exemplos, com coisas bonitas que eu vejo na página dela, que sempre tem coisas legais de animais, né, eu acho muito legal quem se dedica a essa causa, porque são seres que muito inocentes perto da gente, né, seres que são só agem por instinto só apenas e amam, mostram sentimentos de amor, pelo menos os animais domésticos, muito mais que muitos seres humanos. Mas assim, cultivar o ódio só traz coisa ruim para você mesmo. Né? Então enxergue as pessoas não com o sentimento que a pessoa é ruim, né? Que a pessoa não presta, que a pessoa é uma pessoa maldita, e sim uma pessoa de não evoluiu ainda, né? Como a gente tem fases na nossa vida, ramos na nossa vida que a gente não tem evolução ainda, mas a gente não. Tanto é que a gente não tem evolução que a gente nem sabe muitas vezes que a gente é ruim em tal setor da nossa vida, mas que a gente tem que ter o misericórdia das pessoas mais evoluídas para que a gente um dia possa chegar a ser mais evoluído. na verdade, a palavra ódio, né? Ela é. Já falar a palavra ódio, ela é carregada, né, de um sentimento muito ruim. As pessoas até forçam a palavra quando vão falar eu odeio, né? Ela dá uma ênfase maior à palavra. Eu nunca vou esquecer, acho que um exemplo que maior eu senti, tem aqui a Rô, aqui ela é professora numa escola onde eu trabalhei, e lá tinha também uma pessoa de nome Valéria, e ela usava muito o termo eu odeio, eu odeio, eu odeio. Eu falava, rapaz, não faça isso, que coisa ruim, né? Eu odeio, eu odeio. E aí ela falou, tá bom, eu vou mudar. Eu não vou usar mais a palavra odeio. Eu vou falar, eu gosto menos. Né? E na verdade, e assim, aí ficou muito legal, né? Porque assim, quando se falava ódio, qualquer um que ouça a palavra ódio, ele já carrega uma energia ruim para a palavra. E ela usou, ela falou, já sei o que vou fazer. Então eu vou falar assim, eu gosto menos. E ficou menos pesado isso, né? Então, fala assim, você gosta daquela pessoa? Ah, não, eu odeio. Não, eu gosto dela, mas eu gosto menos do que eu gosto daquela outra pessoa, né? Já ameniza um pouco. Você gosta, mas gosta menos, né? É, Gosto mais, gosto menos. Ou seja, inverter o sentido da palavra, né? Gostar mais, gostar menos. Então a gente percebe que essa palavra, né, o ódio, ela é carregada de uma energia ruim, né? E é interessante que nem, né, o próprio da Ivete e vai caber, acho que para todas as pessoas, né? Por uma causa que você gosta, ou porque você cuida, você, vamos dizer, cuida dos animais. Mas por um ódio de uma pessoa, você é capaz de matar uma pessoa. Né? Você é capaz de fazer algo muito ruim para aquela pessoa. Então a gente fala assim,
aquilo que você cultiva de bom, por um lado, você pode prejudicar cultivando o inverso para o outro, né? Então você falou uma coisa interessante, e lógico que é difícil e a gente vai entender como cada um está vivendo, mas que nem você falou, ao invés de eu ficar buscando aquilo, eu odeio as pessoas que fazem tal coisa, eu não vou dar valor a isso. Eu vou trabalhar, vou continuar fazendo o que eu faço. O que eu faço? Cuidar dos animais. Sem necessidade de odiar, de matar, de querer mal os outros. Eu vou dedicar benefício pelos animais. E as outras pessoas? Eu vou tentar ignorar, né, os sentimentos ou não cultivar algo por essas pessoas, sejam elas quem for, né? Então, eu falo assim, qual é a minha função na Terra, a minha missão na Terra? Cuidar disso. Vou trabalhar por isso. E as pessoas que não fazem isso? As pessoas que não fazem isso, né, elas estão fazendo a parte delas. E vou rezar por essas pessoas, né, como você falou, para que elas tenham entendimento, para que mude isso, né, que as leis mudem, que, né, então, assim, está passando, você não falou, por racismo esses últimos dias, homofobia, um monte de coisas assim. E como que a gente consegue acabar com isso? Com campanhas, não tem outra forma, né? Modificando as leis que sejam mais rígidas para coibir isso, mas mostrando às pessoas isso, né? Que elas estão pensando errado, elas estão pensando de forma diferente. Então eu vou valorizar aquilo que eu faço e não vou dar valor àquilo, né, que eu vejo como errado. O problema nosso são as polarizações, né, que a gente, né, porque eu não gosto dele, eu já tenho que odiar. Não, não preciso odiar. Eu posso não pensar tanto, mas o que eu posso fazer? Eu falo assim, eu entendo muito que oração ajuda muito. Mas só oração ajuda? Não. Mas que ela ajuda, na verdade, ela ajuda, né? E ela diz assim, né? Infelizmente, rituais religiosos são liberados. Sim, está ainda, né, nessa lei. Talvez quando essas pessoas entenderem que não precisam disso, e a gente sabe, né, que a evolução da religião é essa. Porque se a gente, né, no que a Ivete está falando aqui, a gente falou esses dias, na época de Jesus era normal, né, matar animais para serem oferecidos como oferenda aos deuses. O que Jesus buscou ensinar? Que a gente não precisaria disso. Que Deus não precisa disso. Que o que mais, né, a gente pode oferecer a Deus é o sacrifício do nosso coração, o sacrifício da nossa forma de ser, né? Ele falava lá, né? Se você tiver no altar para fazer uma oferenda e tiver coisa contra alguém, vai lá, né? Resolver esse problema. Então, o que Jesus começa a fazer naquela época e que ainda a gente não conseguiu, na verdade é isso. Então, algumas religiões ainda, elas estão apegadas a isso. E era normal e natural isso. Tanto é que a gente vê quando Deus tentou Abraão, né? O Deus falava, né? Depois mandou Abraão matar seu próprio filho, né? E desistiu na última hora ali, só assim mesmo, porque quando ele viu que Abraão ia realmente matar seu filho para venerar a Deus. Então, se você olhar essa passagem bíblica, né? Que está na nossa Bíblia cristã, né, na nossa Bíblia, mas está no Velho Testamento, você vê como que a religião evoluiu, né? O ponto do Velho Testamento até a vinda de Jesus, e está evoluindo agora com o advento do Espiritismo. E citando um exemplo, né? As pessoas que são adeptas à pena de morte, aos justiceiros, né? As pessoas falam assim, principalmente quando a gente assiste da Atena, né? Esses programas de policiais, as pessoas falam assim, o policial matou um bandido que era assassino, um assassino a menos no mundo, né? Eu já digo que não, né? É um assassino a mais, né? Tem um assassino que morreu, mas um assassino que matou o bandido. Então você vê que a gente sabe que a vida não acaba, né, com o túmulo, né? Então não é um assassino a menos, e sim um assassino a mais. Então, a gente tem agora 2 assassinos. Na verdade, é o que você falou, né? A própria religião, ela dá alguns entendimentos para a pessoa. Por isso que a gente precisa estar evoluindo, a gente precisa estar dando exemplo.
né? Então ele falou assim, existe ainda quem faz isso? Sim. Como que eles estão no entendimento? Como você falou, crianças, né, engatinhando ainda no entendimento, achando que isso é normal e natural. E como que a gente vence isso? Com evolução. Com continuar fazendo bem, não cair na pilha, como diz. Não adianta nada, foi o que você falou, não adianta nada eu coibir que eles matem animais matando essas pessoas. Quer dizer, eu não estou sendo diferente delas. É isso que, na verdade, é o entendimento de Jesus. Então, fala assim, os animais são importantes? Sim, as pessoas também. Ah, mas as pessoas que fazem isso não são importantes. São filhos de Deus do mesmo jeito, né? Porque dá a impressão que quando um faz errado, ele deixou de ser filho de Deus. Não deixou de ser. Não. Né? Quem está indo contra a lei sou eu quando eu mudo meu pensamento. É quando eu caio numa dessa e vou fazer isso, né? Vou fazer justiça com as próprias mãos, vou querer que essas pessoas morram. Meu sentimento, meu desejo não é normal e natural. Deus não vai, né? Querer bem, como ele diz aqui, não vos esqueçais, queridos filhos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta. Então, qualquer tipo de ódio, seja por pessoa, seja por objeto, seja pelo que for, o sentimento em si é o que faz mal. Então, o perdoar não é, como a gente diz, dizer que a pessoa está certa e que ela vai continuar fazendo aquilo. Não. O perdão, a liberação desse sentimento, ela vai fazer bem para mim, né? Para o meu interior. Sou eu que vou me melhorar. E a gente tem que ter certeza disso. O que eu quero para a minha vida? Né? Que tipo É. de sentimento eu quero dentro de mim? Que tipo de sentimento eu estou nutrindo dentro de mim? Às vezes a gente fala assim, eu vou comer isso porque faz bem, vou tomar um remédio porque me faz bem. Mas fico ali nutrindo pensamento de ódio, eu estou me alimentando disso, né? Estou me destruindo por dentro, destruindo minha vida, a vida das pessoas próximas com isso, né? Seja com qual, para quem quer que seja, né? Sejam para as pessoas que a gente não gosta, sejam para as pessoas que fizeram mal para animais, sejam pessoas que fazem mal às crianças, são pessoas que fazem, né? A gente sabe que o mundo que nós vivemos, e isso é claro, o Espiritismo não diz que é diferente, nós vivemos ao lado de pessoas sem evolução, né? E a gente fala assim, religião não quer dizer nada, né? Não. A religião em si, a religião em si não faz bem, né? O que faz bem são os sentimentos que a gente nutre dentro de alguma coisa. Por isso que quando nós aqui pegamos os ensinamentos de Jesus, a ideia desses ensinamentos, trazer esses ensinamentos de uma forma racional, de uma forma de entender, né? Que Deus não quer o mal de ninguém. Deus não apoia nenhum nem outro. Ah, então Deus fica bravo quando as pessoas matam os animais ou quando a pessoa mata. Sim, ele está indo contrário a uma lei da O amor. natureza, mas a pessoa que não tem o entendimento disso, ela não será tão cobrada. Porque primeiro ela vai ter que aprender isso para depois ela melhorar. Por isso que precisa da reencarnação. Então, assim, como que vai ser a reencarnação dessas pessoas? A gente não sabe. Mas que vai vir, né, para passar por coisas difíceis naquilo que foi feito, vai. Para até que um dia ela caia nessa consciência de falar, oh, isso eu não posso fazer, olha, né? Então, para muita gente ainda, matar, seja animais ou seja pessoas, é a coisa mais normal do mundo. E como É. você falou, se você pegar a Bíblia aí, ela vai falar que um matou o outro e que Deus permitiu, Deus mandou, né? né? Que Deus permitiu a morte dos animais. Aí como é que se explica ali para uma pessoa que no entendimento dela isso é normal, porque a religião dela está dizendo, É. né? Então, E assim, muitas coisas. é um tema bem complexo, porque a gente leu aqui o ódio, acho que todo mundo deve ter concordado, né? Vamos parar de odiar, vamos parar de odiar. Mas quando Não, mexe as com o seu pessoas. ódio, com o que você sente, no caso da Ivete aí, as pessoas que maltratam os animais, no meu caso, tenho meus ódios ainda, né? De pessoas que pensam de uma maneira diferente, que por mais que eu tente lutar contra isso, eu luto contra isso, eu ainda tenho um sentimento de ódio dentro de mim, eu tento extirpar isso, mas eu tenho sentimento de ódio dentro. Quando você mexe com o seu ódio, você fala assim, não, tá errado, cara, não dá para acreditar. Você vê como é complexo o evangelho, né? Você pode ler, entender, não, beleza, mas quando mexe com o seu sentimento que você Dentro de sente você. ódio, você se revolta.
Isso, mas então eu falo assim, então a gente está, na verdade, a gente está brigando com isso, né? O que a É, gente está brigando? A gente está brigando com os nossos sentimentos, que é, ainda estão aflorados, que ainda eu não consigo, né? Que eu ainda sou animal dentro de mim, né? Eu sou um animal que é, rosno, que brigo, porque quando querem mexer na minha ração, né, nas minhas coisas, assim nós somos. Nós criamos algumas coisas que não podem ser mexidas, né? A pessoa não pode falar isso, a pessoa não pode falar desse, a pessoa não pode mexer naquilo que eu viro um bicho. pode mexer com minhas crias, né? Com meus filhos. Isso, Mexer com meu filho é exato. Então, na verdade, vira uma fera, né? a gente tem coisas que, quando alguém mexe, né, mexe lá dentro de mim, com os sentimentos que estão guardados e que não estão ainda resolvidos, mas que se a gente quer uma vida melhor, né? Eu falo assim, o que mais eu quero da minha vida é ter saúde. Né? Saúde para quê? Para trabalhar, para viver tudo que eu tenho que viver, passar por tudo aquilo que eu tenho que passar. E como vai ser isso? Né? Assim, depois que eu descobri o Espiritismo, é uma luta diária para ser melhor. É, Né? Para vencer, como você falou, para vencer esse meu ódio, esses sentimentos ruins, né? Esses sentimentos que eu ainda não sei como lidar. E é, todos nós temos. Mas assim, só dessa forma, a gente conversando, falando, né? Porque a gente fala assim, eu acredito em Deus, mas qual Deus eu acredito? O é. Deus que permite matança, o Deus que odeia? Não. É o Deus pede Deus que. sacrifício, né? Pede sacrifício, Isso, tudo isso é permitido. Né? Como diz, tudo me é permitido. Mas nem tudo é moral, né? Nem tudo pode. Quem vai achar isso? Eu. Quando? Quando eu entender todas essas coisas. Quando eu quiser a melhoria, né? Quando eu quiser, que religião é a minha? A religião é a minha, é a religião que faz o bem. né? Que quer o bem, né? Não tem religião esta ou aquela. Porque se a gente pega, e para nós principalmente, qual a religião nossa? Nós somos cristãos. O que significa ser cristão? Nós somos seguidores de Jesus. O que Jesus diz? Esse que é o problema. Né? Jesus permite o ódio? Ele está falando para você odiar? Jesus ensina a odiar? Não. Não, em nenhum momento. E ele foi um exemplo, né? Porque ele fala assim, ele foi injuriado, ele teve sua face, né? Bateram, judiaram, fizeram, falaram. E como que ele se manteve? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazer. Mas ele é Jesus. Sim, mas se nós somos cristãos, queremos segui-lo, nós vamos ter que entender isso. Não dá para ser cristão odiando. Só dentro da Né? igreja, né? Não é? Não é. Fala assim, é bonito você ir na igreja, é bonito você fazer todos os rituais dentro de uma igreja, mas e depois que sai disso? Não dá. Depois que você sai da igreja, como que você convive? Né? Por isso que a gente tem que falar assim, a religião, a igreja, ela tem que continuar depois de você sair dela. A religião não tem que ficar dentro da igreja, a religião tem que estar dentro de você. Eu fui na igreja, pronto, já rezei, já cumpri minha missão, e agora? E agora eu posso ser o que eu quiser. Não. Você tem que ser melhor ainda, né? Porque está saindo. E se lá teve um ensinamento, que deve, né? Se teve um ensinamento correto, ensinando você a ser melhor. Ensinando você a vencer aquilo. Né? Porque eu falei, fácil, viver não é fácil, a gente vai viver sim, próximo de pessoas falsas, nós vamos viver próximo de pessoas que odeiam, nós vamos viver próximo de pessoas que maltratam animais, nós vamos viver próximo de pessoas que são racistas, nós vamos viver próximo de pessoas, né, que humilham, que pisam nos outros. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ser melhores todos os dias das nossas vidas. Como? Acreditando em Deus, acreditando que isso que nós estamos aprendendo aqui é o correto. Né? Que o Evangelho de Jesus é o certo. Né? Que não é o livro inteiro da Bíblia. Porque se a gente for pegar o livro inteiro da Bíblia, a gente vai aprender um monte de coisa errada. Com certeza. Mas que Jesus falou, não é assim, não pode fazer isso. E daí, quando essa conscientização, e a gente falou assim, vai levar muito tempo.
né, para o planeta Terra se tornar um mundo melhor, vai levar muito tempo. Por quê? Porque as pessoas que estão nele é que precisam melhorar. Não é Deus que vai melhorar o planeta Terra. São as pessoas que vivem dentro dele que vão se melhorar. Como? Principalmente com amor. Bem isso aí. Né? O amor vence uma multidão de pecados, disse Jesus. O amor constrói. Né? O ódio destrói. O amor constrói. Né? Então, fala assim, então eu tenho que estar buscando isso, eu tenho que estar trabalhando isso. Dona Fernanda, ambos precisam de oração. Deixa eu só marcar aqui. Outro no assunto, né? A teoria está aqui, está fácil, está bem inteligível, bem fácil de entender. Né? Agora, cada um, né? A lição de casa é cada um trabalhar o seu ódio interno dentro de você. Se você não gosta de quem gosta do Bolsonaro, se você não gosta de quem gosta do PT, se você não gosta de quem é palmeirense, se você não gosta de quem é corintiano, se você não gosta de quem é candomblessista, se você não gosta de quem é evangélico, se você não gosta de quem é budista, se você não gosta de quem é espírita, trabalhe esse ódio dentro de você, né? Se você tem sentimento de ódio, está errado, né? Por mais que a sua razão, você tenha a razão, né? Você acha que esteja na sua justa razão, mas se você tiver o sentimento de ódio, você está errado, está entendendo a situação de uma maneira errada, né? E cultivando algo que faz mal a você. Você falou a palavra certa. Eu posso até achar que estou com a razão. Mas, na verdade, eu não sei nada, né? Não. Por isso que a gente tem que falar, quem sabe muito é Jesus. Então, ele falou para mim que eu estou errado. Então, eu acredito nele e vou trabalhar. Consigo ainda? Não consigo. É difícil? Sim, mas precisa ser trabalhado diariamente. Não adianta falar, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, o meu sangue é assim, o meu temperamento é assim. Não, vai ter que mudar. Por isso que a gente falou, As pessoas falam assim, não, eu sei que não tem que odiar, mas não dá, né? Fala assim, mas certas pessoas não tem jeito, né? Não tem como, as pessoas estão erradas. Jesus não ia aceitar uma coisa dessa, né? Mas Jesus não fala que você tem que aceitar, fala que você tem que entender que o mundo é assim. E que a gente vai evoluir e que vai chegar à perfeição um dia. Né? Se você quer se melhorar, né? Precisa aceitar isso, né? A gente precisa entender o que a gente quer para a vida da gente. Né? Se tudo isso que a gente está vivendo, a forma que a gente está vivendo, tá bom assim. Eu falo para todo mundo, se tá bom assim, não precisa ir na igreja, não precisa rezar, não, deixa a vida seguir. Né? Mas se eu estou vivendo, não tá bom, tá me incomodando, né? Eu tenho que falar assim, eu tenho ódio, mas eu vou fazer de tudo para me libertar disso. Eu vou pedir a Deus todos os dias, vou fazer de tudo para que isso saia de mim, porque não faz bem. Né? E não somos nós que falamos isso, né? São os especialistas que dizem. Jesus lá, um especialista, falou lá atrás, e hoje, né, a medicina, eu estava estudando esse capítulo, fui ler bastante sobre isso. Lá, eles dizem, né, que a gente precisa estar melhorando isso, que a gente precisa sair disso, se a gente quer ser saudável, se a gente quer ter saúde, todos esses sentimentos que são contra a lei do amor, eles me fazem mal. Todos os sentimentos que, né, eu cultivo que não seja próximo de amor, ele me faz mal. Né? Então, por isso que os ensinamentos de Jesus é amar, 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 perdoar, não odiar, né? Para quê? Para que eu seja feliz. Não é para o outro ser feliz, é para mim. Quando eu for feliz, eu consigo ajudar as outras pessoas também a serem felizes. Isso aí. Com certeza. Mais amor e menos ódio. Sim, vamos trabalhar isso. Vamos. Deixa eu só anotar aqui os nomes para as orações. Deixa a vida me levar com ódio. Deus abençoe. Então, nós vamos encerrar. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus,
agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que esta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, e tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual a cada um de nós, participantes dessa live, as correntes médicas, correntes passistas, dando um passe espiritual a cada um que participou dessa live, pedindo essas correntes espirituais, as correntes médicas, correntes passistas, que possam visitar o recinto dos nossos irmãozinhos que pediram oração, né? Que essas correntes possam visitar o recinto do nosso irmão Orlando Antônio de Oliveira, o recinto da nossa irmãzinha Fernanda Karina Mendes, também o recinto de José Roberto de Campos, e também de todas aquelas pessoas nas quais estão precisando, e que nós possamos levar o nosso pensamento a elas, para que elas possam receber nesta noite esse passe espiritual, e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pedir a Deus, a Jesus, né, a nossa Mãe Maria Santíssima, todos aqueles espíritos que trabalham para o bem, que possam nos auxiliar para que a gente possa ir vencendo essas dificuldades, vencendo essas emoções ruins, os ódios, os ressentimentos, as mágoas, tocando o nosso coração, o coraçãozinho de cada um que participou dessa live, para que cada um possa, né, receber essa instrução, né, essa vibração de todos esses espíritos do bem, para que a gente possa, cada dia, nos tornarmos melhores, em nome de Deus, em nome de Jesus. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, e nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos, convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário,
para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim Que seja. assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim Assim seja. seja. Desculpa o pessoal por passar do horário, mas hoje o papo estava bom, né, Oswaldo? Sim, Tá joia. Boa semana a todos. Paz no coração e menos ódio. Mais amor. isso. Até mais, Vamos Oswaldo. livrar isso. Essa Lembre-se dúvida. aqui, disse a sua tia aqui, lembre que só o amor constrói. Só. Muita gratidão, amém, amém. Sim. Agradecendo a todos, né, a presença, uma boa semana a todos. Estaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, aqui, para falar mais um pouco dos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Assim seja. Até mais. Deus abençoe.